Olá pessoal, aqui é o Carley, aqui para mais um vídeo sobre o transporte rodoviário de carga. Como não poderia deixar de ser, né? Hoje vamos falar um pouquinho da greve que foi convocada ontem pela CUT, né? Com o apoio de algumas lideranças do movimento dos autônomos, né? E não deu em nada. Quem é do segmento já sabia que isso daria em nada, então eles tentaram fazer um movimento, e são pessoas que não querem esse diálogo com o governo, sei lá por quê, às vezes porque radicalizaram lá atrás e o governo acabou tomando uma atitude um pouco mais firme contra essas pessoas, e eles acharam eco na CUT. Mas não é a respeito dessa greve que eu gostaria de falar com vocês aí, mas a respeito de greve geral, né? Como funciona a greve de motorista, greve de caminhoneiro. Né? A greve de caminhoneiro, ela nunca funcionou e nunca vai funcionar por lideranças ou por entidades. Né? Não adianta esses caras falar, venha, nós somos liderança. Liderança, sim, a gente vai negociar com o governo, porque não dá para todo mundo. Né? Então, e leva para a categoria, né? As empresas funcionam assim, as entidades funcionam assim, e tem os seus representantes para conversar com o governo, porque muita gente acaba tumultuando, né? E as greves, elas só funcionam, greve de motorista, né? Elas só funcionam por bandeira, nunca vai funcionar por liderança. Fulano, ciclano é uma liderança grande, vai convocar a greve, não convoca nada, nenhuma, né? O que funciona por bandeira? A gente está com o preço do diesel alto, né, em relação aos fretes. Os fretes estão baixando, principalmente no agro aqui, que a gente está entrando em entre safra, né? E isso causa um problema grave, porque a quantidade que você paga em relação ao que você recebe é muito grande de diesel, né? Então, acaba sendo um motivo para o pessoal desanimar do segmento, né? Você tem um custo muito elevado. Então, essas bandeiras, quando elas chegam num momento insuportável, seja ela qual for, eu estou falando dessa do diesel, é apenas um exemplo, mas pode ser os preços de frete muito baixos, pode ser que todos os segmentos percebam. Porque você pega aí autônomo, eles são 500 mil, são 3 milhões de caminhão, tem mais uns 500 mil que tem um caminhão, 2 caminhões, né? Então é 1 milhão, é um terço de segmento só, né? E como está sobrando caminhão, se grande parte desse pessoal vai falar, que trancar a rodovia com esse governo aí eu acho muito difícil. Se o cara falar assim, vou ficar em casa e não vou mais transportar, né? Não vai fazer diferença nenhuma, porque está sobrando caminhão, então sempre tem alguém que vai transportar no lugar dele, né? Não dá resultado nenhum hoje. Então, a não ser que tem um cataclismo, alguma coisa assim muito, muito grave, né? A gente dificilmente vamos ter greves, né? Nesse momento agora, esse ano, até o primeiro semestre do ano que vem. Agora, claro, a partir de que as políticas do governo, principalmente reforma tributária, não ande e não desonere, né, aí você já começa a mudar o cenário, porque aí não é só o autônomo sofrendo, né? Quer dizer, hoje todo mundo sofre, mas não é só o autônomo parando. As empresas, elas não podem fazer greve, mas nada impede dela pegar o caminhão dela e colocar na sua garagem lá e dispensar os motoristas. E você já começa a ter um problema de falta de abastecimento, né? Então, greve não funciona por liderança, por entidade. Ela funciona por bandeira, né? Vamos aqui, todo mundo está com problema no diesel. Todo mundo começa a entrar num limite que não consegue mais rodar. Esse é o momento que se forma uma tendência de greve. Então, o que o governo vai ter que fazer para ano que vem a gente não ter essa questão de greve, de ter paralisação mesmo de grande porte, né? É acelerar a reforma tributária e nela ser contemplados os insumos do transporte, principalmente combustível. Combustível e desoneração na contratação do autônomo. Eu vejo lá os autônomos falando um monte de coisa e nenhum deles toca na desoneração. A empresa, para contratar um autônomo, ela gasta no mínimo 4% em relação ao frete a mais do que uma outra, né? Então eles param de contratar.
Agora, eu não vejo lá essas pseudo-lideranças ou essas lideranças falar sobre isso, né? Então, o negócio é fazer bagunça. Foi o que o pessoal aí, aliado à CUT, tentou fazer, né? Mas ninguém do segmento mais compactua com esse tipo de situação. Ah, vamos bagunçar por bagunçar, né? O pessoal hoje ele é muito consciente, é muito diferente de tempos outrora. Você pegar um pessoal de massa de manobra já é mais difícil, né? Então deu no que deu, né? Todo mundo já esperava isso, né? Aqui no agro nem se falou, nem se cogitou, né, de se ter greve. A gente via em alguns lugares o pessoal comentando, mas não deu nenhuma paralisação, porque não funciona assim, né? Não funciona mais por liderança. É um movimento muito grande, né? Para ter uma pessoa, 2, 10, né? Isso precisa ter uma bandeira forte, né? E nesse momento o diesel é uma bandeira forte, e os impostos que aumentam o diesel, eles estão na linha de frente. O governo só tem, na verdade, uma coisa para fazer para o nosso segmento, é desregulamentar e retirar impostos. Não tem outra saída. Não precisa ficar dando programinha disso, programinha daquilo. Esses programas não dão em nada, a gente já sabe disso. São programas até legais, mas não há um engajamento, porque a gente precisa de diesel barato. A gente precisa de menos impostos, de desoneração na folha de pagamento, de redução de INSS, para poder continuar contratando autônomo, né? Então o governo, as pautas do governo para o nosso segmento deve ser sair do segmento, né? Sair com impostos, sair com regulamentação, excesso de regulamentação, tudo quer regulamentar, né? Isso aí é o que dificulta o setor, né? Se o governo, em vez de tentar ajudar, começasse a parar de atrapalhar, já é um grande... Eu não estou falando desse governo específico. Eu acho que foi um dos que mais fez nos últimos anos para o segmento, né? Só que precisa avançar bastante, né? Nós estamos aí com a reforma tributária na boca, precisamos que lá se haja sobre os impostos dos combustíveis, né? A gente precisa reduzir essa carga tributária. Ninguém aguenta mais. Daqui a pouco a gente para por não conseguir rodar. E aí é uma greve, é os motoristas. Cara, é o imposto, é o custo, é o governo que está forçando a gente a parar. Não para fazer greve, porque a gente não consegue rodar. A gente pega o caminhão, simplesmente encosta e... Tá ok? Se inscreva no canal aí para receber as atualizações. Um abraço e até o próximo vídeo.